Salve, salve, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Tio R. Santos aqui de novo. A ideia é fazer um vídeo um pouco mais, não descontraído, acho que não é a palavra, mas um pouco mais informal, um conteúdo não tão técnico aqui. A gente fez ali, algumas semanas atrás, a gente passou da marca de 100 mil usuários lá no Power Embedded e a gente abriu um formulário de perguntas para a comunidade sobre como é essa transição de ser um programador e virar CTO e cofundador de a empresa que fatura aí seus $500 mil mês praticamente. Enfim, e aí agora a gente parou para poder gravar o vídeo. Cara, esses últimos meses foram complicados, a galera arruma as confusões. A gente inventou de fazer um evento na Microsoft para quase 200 pessoas, a gente parou a empresa inteira por 1 mês e meio praticamente, agora a gente está voltando ao ritmo normal. Enfim, deixa eu parar de devagar aqui para dar uma acalmada no coração, mas para a gente poder produzir o conteúdo mesmo aqui. Então assim, só pegar a colinha aqui, enquanto a gente grava o vídeo, a gente está com 617 empresas utilizando o Power Embedded, 105.870 usuários ativos. Isso daí perto de 106 mil, e aí como eu falei ali, os $500 mil não é, enfim, para poder aparecer, mas o preço médio de cada usuário é R$5. Se você multiplica 106 mil usuários aqui por 5, vocês têm uma ideia mais ou menos de quanto que a gente fatura. Só lembra que faturamento é diferente de lucro, né? Não que a gente consiga ter um lucro muito absurdo, mas isso aqui é até um dos pontos que eu quero abordar. Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quanto que o sistema está começando a alucinar. Dar continuidade a falar sobre o serviço. E eu tô com algumas perguntas aqui que a galera, foram as perguntas mais comuns que o pessoal mandou aqui para eu poder responder. E aí vamos lá, vou fazer o melhor para responder aqui na ordem. A primeira delas é: por que eu decidi sair da programação e me tornar um CTO e cofundador? Na verdade, assim, eu não decidi sair da programação, eu fui forçado a sair. A minha filha mais nova está com 2 anos e meio, e aí estava bem difícil conciliar já o meu trabalho como programador na gringa com a Azure Brasil. Eu já tenho a Azure Brasil desde 2017. E o Power Embedded ele é responsável por um grande boom e explosão de quantidade de clientes que eu tenho na Azure Brasil. Então a gente até ali 2024, por exemplo, 2023, 2024, eu conseguia fazer muitas das coisas sozinho. Depois entrou o Luiz, que me ajudava na parte mais administrativa. A gente não tinha muita demanda, porque a gente tinha uma quantidade menor de clientes, com faturamento, com consumo de Azure maior, a gente conseguia ali, numa operação bem enxuta, lidar com todo mundo, mas o Embedded acabou causando um boom, e aí chegou um momento que eu fui obrigado a transicionar, até para poder conseguir continuar evoluindo a plataforma. Mas assim, com a maioria das pessoas que viveu ali em 2010, 2014, eu comecei a programar em 2008, praticamente, 2008 eu comecei a programar. Então eu peguei ali todo o boom de startups, né? O movimento de startup, de marketing digital, muito no início. Então eu lembro, cara, quando eu casei em 2014, mas quando eu já estava noivo ali em 2012, o sonho de todo mundo era ter uma startup, receber o investimento e ficar milionário. E aí, sendo programador, tinha esse desejo latente, né, de colocar alguma ideia em prática. E aí o Power Embedded não é a primeira, eu já falhei em dezenas de outros sistemas aqui que eu tentei colocar no mercado e falhei miseravelmente. Acho que a primeira lição aprendida para quem é programador, a parte técnica é sempre a mais fácil. Fazer um sistema e colocar no ar exige conhecimento e tempo, basicamente, mas você descobre depois que a parte difícil é você transformar usuários em clientes pagantes e toda a parte que envolve ter uma empresa de fato que é
marketing, comercial, enfim, não basta só fazer, tem que vender. Então, inclusive, eu vou deixar no link aqui do vídeo, tem um livro que eu gosto muito, chamado O Sonho Mais ou Menos Grande, do Baster, do Maurício Rissa. Ele tem um fórum voltado a investimentos, que é boa parte da minha tese, da minha mentalidade sobre investimentos vem dos livros do Baster, que eu recomendo bastante. E nesse livro ele aborda basicamente sobre isso, né? Ele fala que o fórum, a Baster.com, é mais ou menos o 10º projeto dele. E aí, para que a Baster.com fosse um sucesso, ele falhou em 9 outros projetos. E aí todo esse acúmulo de aprendizado e falhas que ele teve resultaram em você conseguir fazer a Baster.com. Então, para mim, acho que o Power Embedded ele é mais ou menos isso. Eu não vou saber precisar, mas acho que eu não falhei em 9, mas em pelo menos 4 ou 5 projetos aqui eu lembro que eu tentei tocar e falhei desastrosamente, mas acaba que o Power Embedded depois foi um grande sucesso. Deixa eu só ver a próxima pergunta aqui. A segunda pergunta é: qual foi o maior desafio ao fazer essa transição de técnico para líder de produto e negócio? Cara, acho que o maior desafio é você entender, primeiro, como programador, você não precisa colocar a mão em tudo, você precisa construir um time. Você não consegue construir algo grande, você não consegue chegar a uma marca de 100 mil usuários igual a gente chegou sozinho. Essa ideia, essa fantasia que você vai produzir um sistema, um jogo, você vai colocar online e as pessoas vão começar a usar e você vai fazer tudo sozinho, vai ficar rico. Cara, lamento lhe informar, mas não funciona assim na vida real. Então, acho que a maior lição para quem é um dev sênior, assim como eu era na época que o Embedded começou a caminhar, é entender que você não precisa fazer tudo sozinho. Que o seu código não é o melhor código do mundo e que você precisa dar espaço para que o time cresça. Então, boa parte do sucesso do Embedded vem do time que a gente tem e não do talento do Rafael, do talento do Thales, que rodou lá há bastante tempo, mas vem do acúmulo de conhecimento de todo mundo trabalhando junto. Eu acho que esse é um dos maiores desafios quando você é um líder um dev mais técnico. Você tende a querer fazer tudo sozinho e aí você prejudica mais do que ajuda, tá bom? A próxima pergunta é: como validei a ideia e dei os primeiros passos para construir o SaaS? Cara, essa é uma pergunta muito interessante, porque o Embedded ele nasce mais ou menos assim. Eu trabalhava na Agile, uma empresa lá dos Estados Unidos que produz uma espécie de CRM para centros de entretenimento familiares, né? Quase que eu falo adulto, ia dar outra conotação pro vídeo, mas são os centros de FECs, né? Family Entertainment Centers, que são aqueles parques de infláveis, de boliche, enfim, os locais que você vai para diversão com a família. Eles têm um sistema voltado para essa área, feito há, 20 anos atrás, em ASP clássico. Enfim, ele já foi quase todo modernizado, né? Mas na época eu estava lá, tinha boa parte que rodava em ASP clássico. E aí a gente tinha um grande desafio que eram relatórios. Então, a gente tinha alguns relatórios que rodavam no Report Service, do SQL Server, que não funcionavam bem. O dono da empresa, o Scott, ele acabou, numa dessas feiras que ele foi, ele fechou contrato com uma empresa que tinha um servidor de relatórios e BI sem falar com ninguém, e aí a gente foi forçado a implementar essa ferramenta, que foi uma implementação desastrosa, a ferramenta era muito ruim. E durante os estudos eu acabei chegando no Power BI Paginated Reports, né, que é o gerador de relatórios do Power BI para relatórios comuns, né, sem a parte do BI, de cubo, análise e tudo mais. E aí, pesquisando sobre licenciamento, como que implementa, eu acabei trocando muita ideia com o Rafael Mendonça. Na época ele ainda não estava na PowerTunnel, mas ele já era MVP de Power BI, a gente conversava bastante. Ele me ajudou muito. E aí, para gerar um relatório, mas principalmente para fazer agendamento da execução dos relatórios, que era um pré-requisito para o sistema, eu tinha que dar muitas voltas. Então surgiu a ideia de criar uma API que as pessoas conseguissem fazer o agendamento para o envio dos relatórios de forma automatizada. E eu fui validar isso com o Rafa,
E aí ele acabou falando assim, cara, a ideia é interessante, não sei se tem muito mercado, mas se você fizesse mais algo nesse sentido, eu acho que seria muito melhor. E aí esse algo nesse sentido era a base do que veio a ser o Power Embedded, que é a parte de embedar os relatórios. E aí o nome é Power Embedded porque na época a gente tinha só o Embedded no Azure, né? Não existia Fabric ainda, então a gente só tinha o recurso de Embedded. E aí eu fiz um protótipo, esse protótipo funcionava, e aí veio os primeiros desafios de que todo mundo que tenta empreender cara, a gente não conseguiu nenhum cliente. O Rafa tinha alguns clientes que falaram que ia usar, eu já tinha desenvolvido, mas a gente não conseguiu. E aí a gente apresentava, eles pediam algumas melhorias. Eu lembro que na época eu estava com bastante dificuldade. Quem acompanhou o último vídeo sobre o MVP é mais ou menos na mesma época que eu já tinha virado pai, então meu filho já estava com uns 2 anos e pouquinho ali. Não tinha muito mais tempo para poder ficar programando à noite. E aí eu contratei um conhecido meu, salve Ismar, obrigado por tudo, meu irmão, que ele tinha saído do emprego porque ele estava mudando para o Canadá, mas ia levar uns 3 a 4 meses até ele conseguir sair a documentação dele mudar para o Canadá, e aí ele estava procurando algo meio que part-time. Então casou muito bem, então o Ismar ajudou bastante a fazer todas essas mudanças, mas acabou que o sistema não foi para frente. E aí, uns 2 anos depois que tinha ficado paralisado, o Rafa e o Disseu foram trabalhar na PowerTunnel. Eles apresentaram a ideia para o Fabrício que ter o sistema ajudaria muito na parte de vender consultoria e aumentar a base de clientes para Power BI. E aí o Rafa comentou que eu já tinha o sistema mais ou menos pronto e deu a ideia de a gente fazer a parceria, e aí o resto é a história de sucesso que vocês conhecem hoje. Mas a ideia surge de, uma conversa informal com outro amigo MVP. A gente entendeu que existia uma demanda e a gente acabou construindo o sistema. Então foi bem baby steps, e a gente foi conseguindo um cliente, foi validando para outro, aí foi trabalhando, divulgou na comunidade, e aí foi crescendo. Mas basicamente isso, tá? Vamos para a próxima pergunta. O que eu busco em cofundadores ou no time? E como manter uma equipe sólida? Cara, acho que essa é uma pergunta muito boa, mas ela é difícil de eu responder. É uma reflexão que a gente faz aqui de vez em quando está conversando com Fabrício, Rafa, Disseu e eu. A gente tem alguns problemas, eu vou colocar entre aspas, obviamente, que é o fato da gente ter uma boa relação de amizade há muito tempo e a gente ter acertado de primeira. Então a gente cria a falsa sensação de que tudo que a gente vai fazer vai dar certo. Então a gente já falhou em algumas outras ideias de produto depois do Embedded, mas a gente continua produzindo outros sistemas, investindo em outras ideias. Mas, de forma geral, o que eu buscaria hoje em outro cofundador? Eu acho que você precisa ter as definições de papéis muito bem feitas. Então, se eu vou falar aqui abertamente sobre os 4 cofundadores do Embedded, que sou eu, Rafa, Disseu e Fabrício, a gente tem o Fabrício, que já foi o sócio investidor e tinha muito conhecimento e uma rede de contatos enorme por causa da PowerTunnel. Então, cara, isso fez bastante diferença. Você tem o Rafa e o Disseu, que são 2 monstros da comunidade de Power BI. Então, a divulgação inicial do produto foi muito boa, porque a gente tinha 2 pessoas de referência e eu tinha a parte técnica. Então eu conseguia dar muita vazão e traduzir as regras de negócio para código numa velocidade muito legal. Então, quando eu acabei saindo para poder focar mais na Azure Brasil, o Thales já estava na empresa, e aí o Thales ficou bastante tempo sendo o líder técnico do Embedded, e quem conhece o Thales sabe que ele é viciado, quase não dorme. Então a gente tinha esse dinamismo de ter ele, o Disseu, por exemplo, que é outra pessoa que quase não dorme, o tempo todo ali corrigindo tal e tudo mais. Então, assim, na fase inicial, na fase de criação, a gente tinha uma galera muito comprometida. Vale contar para vocês aqui, por exemplo, que o Disseu, ele é um cara de BI, ele é um cara de SQL Server, ele tinha noções de programação, apesar de que ele fazia tudo em PHP, não dá para dizer isso, mas
Enfim, não quero comprar briga com meio mundo aqui, mas brincadeiras à parte, o Disseu, para ajudar a dar vazão nos tickets, ele aprendeu o básico de C# e Razor, né, que é a parte de CS, HTML, para poder conseguir dar vazão nos tickets de UI, para não ficar tudo agarrado no Thales e deixar o Thales focado no back-end, por exemplo. Então isso deu uma velocidade, um dinamismo, você vê que todo mundo estava extremamente comprometido com as coisas. Então assim, cara, de forma geral, eu acho que você tem que ter fundadores que se complementam, então cada um tinha um papel ali e era muito bom naquilo que fazia, e uma equipe técnica que acredite na ideia e que eles estejam motivados a levar as coisas adiante também, porque, cara, na fase inicial você precisa de muita velocidade, você vai falhar, você vai errar, mas você precisa que isso seja feito o mais rápido possível. Então, se você está fazendo alguma feature que não vai para frente, você precisa descobrir que isso não vai para frente o mais rápido possível. Se você tem demanda para fechar com um cliente que vai trazer 500, 1000 usuários novos para a plataforma, mas ele precisa que determinada regra seja implementada, você precisa de um time que tenha espaço para poder conseguir fazer essas implementações. Então, esse começo precisa de muito dinamismo por parte da equipe e que os cofundadores sejam muito especializados. E aí, para a gente, principalmente, a gente não tinha dinheiro externo. Então, todo o investimento era feito dos 4 fundadores. E aí, isso dava muita liberdade para a gente, porque a gente não tinha que ficar prestando contas para um sócio investidor, por exemplo, que de repente precisaria acelerar muito as coisas. Tá bom? Deixa eu ver aqui, próxima pergunta. Com toda essa discussão de IA, ela substitui programadores ou é uma aliada? Cara, eu vou até tomar um café. Cara, de forma geral, eu acho que ela é uma aliada. Eu não acho que substitui. O que eu vejo aqui, que eu posso falar até da minha experiência, eu vejo a galera criando muita coisa com IA, com a falsa sensação que não precisa de programador para nada, mas ninguém colocando as coisas em produção. Então você tem protótipos funcionais, mas pouquíssima coisa chegando em produção. E aí eu acho que corrobora a minha tese de que as pessoas estão descobrindo agora que o problema nunca foram os programadores. Então, tinha-se a sensação de que para tirar uma ideia do papel, você tinha que desembolsar muita grana, porque você precisava contratar um time técnico especializado, de programadores, enfim, DevOps e tudo mais, ou às vezes ter um CTO, que era um cara técnico, que ia fazer ele tudo sozinho e no tempo livre. Mas a galera está descobrindo agora que fazer o código em si não é tão difícil, exige um pouco de tempo, e esse tempo foi encurtado por causa da IA, mas para você tornar isso numa empresa, num sistema rentável, você precisa de fato ter comercial, equipe de marketing, você precisa ter uma empresa de fato. E aí eu acho que, no resumo, no fim do dia, a IA ela é uma grande aliada para quem sabe o que está fazendo, e ela dá uma falsa sensação de produtividade para quem não sabe aonde quer chegar. Aí eu não vou nem me alongar muito no vídeo, mas se é um tema que vocês gostam, eu acho que ele merece um vídeo exclusivo, separado, e aí você deixa aqui nos comentários que a gente tenta levar isso não para um vídeo, mas para um debate, trazer uma outra galera aqui para a gente dar uma visão e discutir sobre o assunto todo mundo junto. Caminhando para o final aqui, qual o principal conselho que eu daria para quem está começando a criar um SaaS hoje? Cara, eu acho que complementa com a resposta da última pergunta. Eu acho que o principal conselho é use IA para te ajudar a prototipar e validar a sua ideia o mais rápido possível. Eu acho que você precisa validar e aí você precisa descobrir se as pessoas estão dispostas realmente a pagar. Não é porque é uma dor sua, um problema seu, que as outras pessoas, seja a dor de outras pessoas, mas o principal de tudo, não dá para saber se as pessoas vão querer desembolsar dinheiro para poder fazer isso. E aí uma dica pessoal, a gente se deu muito melhor no mercado B2B, vendendo para outras empresas, do que para B2C, que é fazer sistema para o cliente final. Então, assim, no resumo da obra, minha dica é, cara, invista. Eu acho que ler o livro que eu citei aqui, O Sonho Mais ou Menos Grande,
ele vale muito a pena, ele dá uma perspectiva muito legal para você que deseja empreender, você deseja empreender em TI, eu acho que vale muito a pena. A IA é sua aliada e sua amiga, e tem que tentar. Assim, o Embedded não é o primeiro acerto, eu tive que falhar antes do Embedded para poder aprender outras coisas. A gente já falhou depois do Embedded em outras coisas, e a gente continua tentando aqui, investindo, porque é o que a gente gosta de fazer. Eu gosto de criar outros produtos. Para mim, cara, o fato da Azure Brasil me dar um retorno financeiro legal é muito bom, não sou hipócrita, de você ter uma tranquilidade financeira igual eu tenho hoje, é bem legal, mas pessoalmente falando, profissionalmente falando, para mim, a melhor parte de ter a Azure Brasil hoje é justamente ter a liberdade de investir, prototipar e tirar todas essas ideias malucas que eu tenho da cabeça e colocá-las em práticas e descobrir qual que vai dar certo e qual que não vai. E mais acima de tudo, aproveitando e me divertindo na construção de cada ideia que eu tenho. Acho que é isso. Obrigado pelo seu tempo. Se você assistiu o vídeo aqui, espero que você tenha gostado. Deixa aqui sugestões, dúvidas, ideias para os próximos vídeos. E aí prometo que eu vou começar a intercalar e o próximo vídeo vai ser um pouquinho mais técnico. Afinal de contas, só falar não dá certo, a gente tem que mostrar o código também. Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima.